tubarões. Estamos aqui de volta para o nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho a honra de ter aqui uma pessoa genial que eu demorei muito tempo para convencer a vir aqui conversar com a gente, mas eu tenho certeza que ele tem tantos ensinamentos para nós empreendedores que a gente não podia deixar de ouvir Michel Góra. Michel Góra, como a gente sabe, é o fundador e criador da Local Web e hoje está no conselho, mas ele faz muito mais do que isso. Ele pensa em estratégia, ele pensa em inovação. E está aqui para contar um pouquinho para a gente um pouco dessa história. Obrigada, viu, Michel, por ter aceito no meu convite. Tenho certeza que vai ajudar muito ouvir, né? Te ouvir vai ser uma grande lição para nós empreendedores. Espero que ajude. Com certeza. Antes da gente começar, eu sempre começo dizendo quem é o Michel. Conta um pouco de você, para que as pessoas conheçam um pouco mais o que tem por trás dessa cabeça genial. Quem é Michel? Michel é um pai de família. E pensa nessa estrutura. Esse é o Michel. É, né? Mais do que tudo. Em primeiro lugar, a família. E a família é mesmo a base. De você fazer as coisas, crescer. Tanto é que a gente cresceu em família. Os filhos hoje te sucederam? Sucederam. E essa sucessão foi tranquila? Super tranquila. Dentro da nossa história, quando a gente surgiu com a empresa, nunca tivemos assim desavenças com filhos. Delícia, né? O que é muito raro. Muito raro. Essa sucessão é uma coisa bastante rara. Mas não vamos falar isso daqui a pouco. Conta um pouquinho pra gente do começo da Local Web. Como é que isso tudo começou? De onde veio essa ideia? Como é que isso aconteceu? Tem que voltar muitos anos para trás. 98, né? Mas aí tem que voltar mais atrás. Eu vim de a minha formação eu fiz economia, eu fiz técnico em elastômeros. Elastômeros é plástico, tá? Eu tive empresa de ferramentaria de precisão, transformação de plástico, todas essas coisas no passado. E eu sempre gostei da computação, mas era uma coisa inviável naqueles anos. Depois eu passei a ter comércio, rede de lojas em shoppings. Eu fui um dos primeiros lojistas no Brasil a instalar sistema de computadores. Então eu sempre gostei dessa história. De quebrar pedra, né? Já estava lá atrás já quebrando gostava pedra. do brinquedo. Mas não estava na minha perspectiva de mundo ainda, do mundo da tecnologia. Com os anos foram passando, eu tenho 5 filhos. E eu tenho uma família assim muito especial. Então, cada um tem uma área de formação e um dia, depois que eu já tinha fechado a minha empresa, eu falei, não vejo caminhos, eu tenho que pensar. Eu falei, vou tirar um período para mim e vou pensar no que fazer da vida. Quantos anos você tinha nessa época? Quantos anos eu tinha nessa época? Quando você falou, vou pensar porque eu quero mudar, fazer uma coisa diferente. Uns 38 anos, mais ou menos. Não é mais. Não, que eu estou falando 48 anos, tá? Quando eu tive 48 anos, o que aconteceu? Você, quando é empresário, você faz muitas coisas. Eu fiz uma empresa de transformação que eu estava falando, depois eu saí da empresa, eu montei outra empresa. Está no sangue você querer empreender. Só que às vezes você empreende e você se arrebenta. E eu quebrei. Tá certo. Quebrou? Quebrei, perdi. Falei, agora vou ter que recomeçar tudo novo. Eu era jovem. Claro. Quando você é jovem, tudo é possível. 48? Não, isso foi bem antes. Bem antes. Estou falando antes. Aí eu recomecei, fiz um novo, de novo, passei por uma situação financeira difícil e tal, mas sempre tinha esse negócio de computador na cabeça e tal. Aí meus filhos, um é formado, foi para o ITA, se formou no ITA, o outro é formado em administração e economia, o outro financeiro, enfim. Minha filha também é administração. E dois dos meus filhos, um principalmente, o Gilberto, ele chega para mim e fala assim, Quando ele foi para trabalhar na Anderson Consult, nós fizemos uma viagem todos para Nova York. Isso em
75, por aí. E nós estávamos assim, os 5 filhos, né, no caso, passeando em Nova York. E eu olho vejo os anúncios daquele tempo, tinha assim, no ônibus, www.gap.com.br, www. Eu falei para ele, um bom termo, que porra é essa? Onde é que é isso? Que é isso aí? Ele falou, não, isso aí é a internet, a comunicação mundial, não sei o quê, pá. Pô, isso é interessante. Eu falei, inclusive no Brasil tem um cara que faz isso, mas ele tem que ter telefone e tal, não usa a web. Eu falei, você vai ficar agora trabalhando nos Estados Unidos, fica de olho nisso. E foi o que aconteceu. Ele foi trabalhar na Anderson, eu fui para passear com meus filhos, fomos esquiar e tal. Volta para o Brasil, uns 8 meses depois ele volta, ele falou, sabe de uma coisa? Vamos fazer um negócio nessa área? Eu falei, que negócio? E eu estava, naquilo que eu te falei que tinha quebrado, eu estava naquela lá, me segurando. Ele falou, um negócio assim, isso. Ele quis fazer um B2B, business to business, naquela época. Nossa. Era muito adiantado ao tempo. Muito. Nem nos Estados Unidos estava ainda funcionando direito. Gilberto. Eu falei, vamos em frente. Gilberto, isso. Aí o Gilberto pega o Cláudio, eles dois, montam um servidor nos Estados Unidos, eu financio tudo, e o servidor nos Estados Unidos, no Brasil não tinha. E começamos a trabalhar. Hospedagem de site, hospedagem de... Primeiro era o B2B, nada tá. com hospedagem de site. Tá, entendi. Aí passou um tempo, uns 4, 5 meses, a gente tinha a nossa casa, o home theater, né, aquele negócio, sala de TV, né? Hoje chama home theater, naquele tempo era sala de TV. E estavam meus filhos sentados no chão, eu e minha mulher no sofá, e ele vira e fala, olha, não sei como te falar, mas estou procurando emprego. Eu falei, pô, o que aconteceu? E o negócio lá, não está dando certo, tal, não sei o que lá, que eu vou te dar uma lição boa. Aí ele chega para mim e fala, não está dando certo. Falei, fala o que está acontecendo. O pessoal quer alugar um pedaço de computador, quer fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falei para ele, meu amigo, você não entendeu. Você não impõe no mercado o que você quer. Você escuta do mercado o que o mercado quer. Barriga no balcão é isso. Você escuta o que eles querem. Eles querem alugar? Vamos fazer um negócio, vamos alugar espaço nos computadores. Ele falou, isso existe, chama hosting. Falei, ótimo, vamos fazer hosting. Bora fazer isso. Vamos embora fazer isso. Todo mundo que fazia hosting no Brasil, na época, era tudo representante americano, nada brasileiro. E nós fomos a primeira empresa a entrar nesse mundo brasileiro, com tecnologia brasileira, e fizemos hosting. Isso nos tornamos a maior empresa do Brasil e uma das grandes do mundo no hosting. A maior da América Latina hoje, né? É a maior da América Latina hoje. A maior, bem disparado. Disparado, maior. Disparado. Mas hosting hoje já não é. As coisas foram evoluindo. Sim. Então, depois do hosting, a empresa começou... Ela estava no... É isso que as pessoas precisam entender o que é. Eles começaram a fazer o hosting começou a crescer. Eles estavam numa salinha de 30 metros, desse tamanho dessa aqui, 30 metros quadrados. 2 meses depois, eles estavam em 2 salas de 30 metros quadrados, 60, começaram a contratar, e nós fomos crescendo. Aí eu falei para eles, o dia que a gente chegar para 1.000 clientes, vamos fazer um jantar para festejar. E foi o que aconteceu. Quando bateu os 1.000 clientes, nós estávamos lá, fomos fazer uma família. 5 filhos, minha mulher, tal. Juntado, fomos no restaurante festejar os 1.000 clientes da Local Web. Aí... O nome é ótimo, né? Local Web, o nome é ótimo. E a Local Web também foi ideia dos meus filhos. Como é que surge, nós estamos conversando. Pô, mas como é que nós vamos chamar a empresa? Locação da web. Daí é o nome Local Web. Eu adoro marca descritiva. É tão mais fácil de entender, de lembrar, né? Local Web, fácil. E aí eu falei, então a gente quando fizer 2.000 clientes, a gente vai festejar de novo. E aconteceu 2.000 clientes,
Nós estávamos no restaurante e aí o Gilberto vira para mim e falei, bom, agora o objetivo é 10 mil clientes. Ele falou, não, eu não aguento tudo sozinho. Era ele, o Cláudio, mais se virando lá. O irmão mais novo chamaram o irmão mais novo. Eles eram moleques. Quando fizeram isso, o Gilberto tinha 23 anos. Nossa. E o Cláudio, 21. Aí chamaram o irmão mais novo de 17 na época. Quer dizer, tudo assim. Aí o Gilberto vira para mim e fala assim, eu não aguento tudo nas minhas costas, não dá para crescer mais. Falei, você está pensando, você tem que oferecer louco? Você está montando uma empresa, é para se tornar a empresa. Então é o seguinte, contrata a gente. Eu ainda não trabalhava com eles. Falei, contrata a gente. Mas ele falou, mas posso? Eu falei, tem, não é que você pode. Eu falei, não só isso. Eu não posso depender, é uma empresa. Eu falei, eu não vou depender de você. Se você morrer amanhã, eu dependo de você. Eu preciso ter gente que substitui. Todo mundo é substituível. Parte Jesus. dessa premissa. Pode ser meu filho, mas é assim que funciona. Tá é certo. o mundo Profissional. do empreendedorismo. E aí ele falou, legal. E aí ele chamou um cara que era colega dele do ITA, veio trabalhar comigo também e tal, e fomos começar a crescer. De 60 metros quadrados, alugaram outro lugar de 120, e um dia eles chegam para mim e falam, bom, você é o fundador, tal, você junto com a gente, nós somos sócios, só que é o seguinte, nós precisamos de alguém executivo, e ninguém de nós é executivo. Vem trabalhar com a gente. Você vem trabalhar comigo? Falei, não. Ele falou, como não? Isso já era o Cláudio, o Gilberto, o Ricardo. Eu falei, não, porque pai e filho briga, eu não quero saber de trabalhar com meus filhos. Ele falou, não, mas o que você quer, Natan? Tem que fazer assim. Eu falei, olha, se vocês concordarem com as minhas regras, eu vou trabalhar com vocês. Eu não vou me meter em tecnologia, porque eu não entendo de tecnologia. Eu não vou me meter em publicidade, marketing, que é com o Cláudio, eu não vou me meter nessa área. Mas Gestão. parte executiva, gestão, é do meu jeito. Topa? Topa. Assina. Meus filhos, assina. E assinaram e fomos lá. E aí eu fui trabalhar. E assim começa a minha parte dentro da Local. E 6 meses depois que ela foi fundada, a gente começa a olhar, eu começo a analisar a empresa. Falei, bom, primeiro estão trabalhando tudo errado, vamos mudar. Ah, nós vamos quebrar. Falei, não vai quebrar. Cliente que não paga não é cliente. Claro. Aí eu adotei a sistemática prestação de serviço. Nós adotamos a sistemática cobrança antecipada pelo serviço. A primeira empresa a fazer isso na área e faz o serviço. Ah, nós vamos perder os clientes. Eu falei, não vai perder os clientes. Quem quiser continuar, vai continuar. E não deu outra. 99% dos clientes continuaram dentro da nossa regra. Ninguém mais atrasava. Aí a empresa começou a ter capitalização e dinheiro. E ela foi crescendo. Nós tínhamos falado que o dia que chegasse a 10 mil clientes na cabeça daquela época, é muito gozado, a gente falou assim, a gente vai para Paris um fim de semana, jantar em Paris e voltar para o Brasil. Nós nunca fizemos isso. Nem nos 10 mil, nem nos 100 mil. Nem no milhão. Não deu tempo. Imagina o número que nós temos. Hoje, quantos milhões? É muito complicado hoje, porque é o seguinte, hoje nós temos várias coisas. Várias então, frentes. Tanta parte de caixa postal, a gente tem milhões de clientes de caixa postal. Eu brinco que se um dia acontecer alguma coisa com a caixa postal da Local Web, o PIB brasileiro cai. Porque são milhões de caixas postal de empresários, Claro. de pessoas de empresa. Vocês devem usar provavelmente também. Me perguntam, quem são teus clientes? Eu falei, mais fácil dizer quem não é. Isso não é snobismo, é porque a gente trabalhou duro para chegar. Gente, é 1 bilhão de faturamento ano. É uma coisa incrível. A gente tem hoje, a gente é uma SA, a gente fez o IPO. E essa mudança para o IPO, isso deve ter sido um choque de cultura também, né? Porque é difícil, foi. né? Uma das regras básicas, quando nós montamos a empresa, eu falei para o pessoal, olha, não existe sonegação. Aqui é tudo preto no branco. Não quero dor de cabeça, quero que funcione. Porque um dia, eu falei a essa empresa, um dia nós vamos ser grande, querer abrir capital, uma empresa multinacional querer comprar a gente, você tem que estar tudo certinho, YZ.
Então, foi uma das coisas que a gente pôs na época, e uma das coisas que a gente pôs na época também, eu estou lembrando as coisas. Né? Que legal. Que eu falei assim, eu não quero ser o cara que trabalha com as grandes, as multinacionais. Eu quero ser as lojas pernambucanas da internet. Eu quero trabalhar com o grosso, com a massa. Hoje é diferente. Hoje nós trabalhamos com a massa e os grandes também trabalham com a gente. A gente criou uma área especificamente para isso, mas hoje o nosso universo é muito grande. E a gente fez isso. E aí, quando no Brasil, tudo vai te levando, sabe? É divertido quando você gosta do que você está fazendo, né? Mas é muito sacrificante. Não é fácil? É fácil empreender no Brasil? É fácil empreender no Brasil? Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil empreender em nenhum lugar do mundo. Exatamente isso. Estatísticas, nós estávamos falando agora há pouco sobre isso. Lá fora, vou falar em termos dos Estados Unidos, a cada 10 empresas, em geral, nos Estados Unidos, que se abrem para americanos, em menos de 5 anos, 8 desaparecem. Isso lá para estrangeiros é pior ainda. No Brasil, a estatística é pior. Então, não é fácil. Não é fácil empreender em todas as áreas. E você tem que... A gente luta muito. Então, quando nós trouxemos nossos servidores dos Estados Unidos para o Brasil, nós mudamos a sistemática, foi tudo bem lá no passado, e a gente hospedou, e a gente pôs os nossos servidores dentro da Embratel. A Embratel era brasileira, dentro da Embratel, e aí a gente começou a crescer em número de servidores dentro da Embratel. E a Embratel foi vendida, e quando a Embratel foi vendida, nós tínhamos um contrato que dava bem para nós e para a Embratel, mas o data center da Embratel era uma bagunça, não é a filosofia do data center que é hoje ou depois disso. E um dia a Embratel chegou para nós, o novo diretor, e falou, olha, esse contrato de vocês vai vencer daqui 6 meses e não é mais esses valores, os valores vão mudar, vai ser para tanto. Eu falei, vocês estão malucos, não tem condição, vocês estão comendo todo o meu lucro, vocês estão querendo cobrar. Aí nós fizemos uma reunião de família, o que nós vamos fazer? E eu sou aventureiro. Destemido. Aquela lá, eu falei, nós vamos fazer um data center. Aí meus filhos falaram, porra, ninguém entende de data center. Eu falei, deixa comigo que eu vou fazer. Nesse período de 6 meses, eu viajei para fora, eu fiz pesquisas, eu estudei, voltei para o Brasil e falei, vamos fazer o data center. Eu falei, vamos fazer. Aí eu contratei 2 caras espetaculares da época, que eram do ramo, um na área de ar-condicionado, outro na área de tecnologia mesmo de data center, que foi a Asseco na época, o dono da Asseco, o Jorge, também veio com a equipe dele me ajudar, e nós montamos o primeiro data center da Local Web. Ninguém acreditava, nós montamos um data center em 6 meses. Em 3 meses. Assim, que maravilhoso. E foi uma aventura. Deu um monte de problema? Deu. Quantas vezes não aconteceu? A gente fala empreender, né? Varar a madrugada dentro do data center que deu problema, tem que arrumar, não pode deixar afetar os clientes. E varar, falta de energia, gerador, preocupado que não... E chegamos, Gilberto, eu principalmente, a gente chegou a dormir dentro do data center praticamente, para funcionar direitinho. Foi uma loucura, mas a gente aprendeu muito. Tanto é que hoje, no prédio da Local Web, nós temos um data center, que eu fui, quando viajei, eu me lembro quando fui montar esse data center, a Mitsubishi me convidou para ir para o Japão para ver o sistema de ar-condicionado deles. Eu fui para o Japão, analisei. Nós fomos para os Estados Unidos, eu fui para a Intel, o data center da Intel é lindo de morrer. E a gente viu, eu falei, eu vou fazer
uma tecnologia nova. Aí eu já conhecia bem o assunto. Eu já era expert no assunto. O cara tá inovando em data center. E aí fizemos o data center na Local Web com uma tecnologia nova. Gente excepcional me ajudando também. E a gente projetou um data center numa área, a gente chama piso elevado. Eu estou falando data center que é a parte que eu mais manjo. Que você gosta. Que eu entendia mesmo. Hoje não entendo mais. Mas a gente projetou, para você ter uma ideia, para fazer um data center, eu estou falando há 10, 12 anos atrás, de 25 mil servidores, numa área de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Esse data center, logo de cara já ocupamos 20% dele, sabendo que é expandir, e as tecnologias vão mudando, né? Nossa, a tecnologia é muito difícil montar um negócio desse, porque toda hora tem que mudar. Não, você tem uma ideia, é muito complicado. Porque vejo, a coisa mais simplista, uma televisão, você compra uma televisão numa Copa do Mundo, quando chegar outra, a tua televisão tá velha, 2 anos depois. Então, imagina esse mundo da tecnologia, dos servidores. Tá? Antigamente o servidor gastava uma barbaridade de energia, tão grande, mas tão grande, que a gente era obrigado a gerar a própria. Por isso que eu projetei para uma área, 25 mil servidores, era a capacidade, e nós íamos montar, inclusive, uma estrutura de energia solar. Subestação. Subestação de mesmo. Energia, porque não tinha jeito. Hoje, a gente ocupa nem 50% da área, numa equivalência, daquela época, 250 mil servidores. Nossa. Você imagina, entenda a evolução. Eu ia ocupar em 12 anos. 4 mil metros quadrados com 25 mil servidores. Hoje eu não ocupo 2 mil. Eu tenho equivalente àquela época, seria 200 mil, 250 mil servidores daquela época. A coisa e o consumo de energia também é muito menor. Menos que tinha antigamente. Nossa. Tudo mudou. Então, as coisas mudam. Então, mas é assim. Muito investimento, né? Muito investimento, muito trabalho. Você vai crescendo, você vai pondo gente. Você imagina hoje o grupo, que hoje é um grupo Local Web, né? Hoje tem aproximadamente entre 4.500 e 5.000 funcionários. É um monte de famílias trabalhando junto. E a gente tem uma filosofia de que todo mundo cresce dentro da empresa. Tem que ser... A gente tem uma irmandade. Todo mundo é irmandade dentro da empresa. E vão crescendo ali dentro mesmo. E as pessoas vão subindo de cargo dentro da companhia. Sim. A Local Web é uma escola. Vem muita gente roubar a gente da gente. Tem as grandes servem para isso também, educar um pouco o mercado para os que vêm daí. Isso é uma coisa que acontece. E todo mundo, eu lembro que a L'Oréal, quando eu comecei em cosmético, né, pequenininha lá com a minha fabriquinha, no fundo de quintal, eu olhava para a L'Oréal como uma escola. E às vezes o sonho era roubar um gerente da L'Oréal, um gerente de produto, um gerente de vendas, para aprender com eles. Então, os sonhos pequenos acabam mamando nesse conhecimento assim das grandes. Aprende, né? É assim que a gente aprende. Michel, e aí como foi a transformação cultural para mudar para uma empresa de capital aberto? Bom, eu fui presidente da Local Web durante muito tempo. Aí chegou uma hora que a gente começou a se preparar, falar, nós vamos fazer IPO. Os bancos já vinham conversar com a gente, todo esse pessoal. Aí eu falei, então vamos... Eu tenho uma filosofia de trabalho com meus filhos. Tudo é eu e meus filhos. A gente sempre teve essa filosofia de reunião de diretores e um conselho interno. Seriam os filhos, mais os diretores que nós tínhamos na época. Toda a reunião, tudo que a gente ia fazer, não tinha voto na reunião do conselho que a gente criou na época, em que dizia, eu sou contra, mas venceu 4-2 ou 5-1. Não existe isso. Todo mundo tem que entrar no mesmo consenso. Isso foi uma filosofia. A gente tem que convencer que esse é o caminho certo. E até hoje é assim. Até hoje. Então, o que aconteceu? Quando a gente resolveu fazer, o Gilberto, o Cláudio, sempre foi o cara
do marketing, da publicidade. Ele até é sócio de uma agência de publicidade. O Ricardo cuidava do financeiro. Cuida ainda? Ele supervisiona. Agora toda a família está hoje supervisionando mas ele ainda gosta a dessa empresa. Área. Sim, mas ele gosta Não, agora o dessa Ricardo é presidente do conselho. Ah, né? tá. Mas naquela época, antes do IPO, então o Gilberto passou a ser o presidente. Eu passei para o presidente do conselho, e todos os outros eram do conselho, ainda tinha um outro pessoal do conselho. Gente de fora já trouxemos um, no caso veio o Flávio Jansen, tinha um outro amigo meu também que foi presidente de uma empresa, também vai trabalhar com a gente. E a gente começou a trabalhar nesse esquema já de ter uma governança, se preparando para isso. E aí nós estávamos já para fazer o IPO quando eu dei o baque lá nos Estados Unidos, a gente suspendeu o IPO, mas depois de 3 anos nós viemos de novo e fizemos o IPO. Aí quando nós fizemos o IPO, ainda no caminho, a Silver Lake quis entrar de sócio na Local Web, aí eles compraram 20% das ações da Local Web, eles capitalizaram a gente para a gente poder, inclusive, crescer mais. E depois disso nós fizemos o IPO, em que a Silver Lake sai, e ficamos só nós, com governança, aí hoje continua, e aí nós tínhamos um conselho profissional, uma diretoria 100% profissional. A família se retira da diretoria. Você tem que ter... Nossa, que muito difícil. Importante para as pessoas entenderem uma coisa. Uma empresa familiar. Você tem uma empresa familiar e ela cresce. Chega um momento que tem um limite das pessoas. Se você tem funcionário e ele para no limite dele e ele não evolui, 2 opções. Ou ele contrata um cara no lugar dele e manda ele embora, porque ele não consegue mais evoluir. Ou ele evolui. Agora, quando você é dono da empresa, ninguém vai te mandar embora. Então, o que acontece em muitas empresas é o seguinte: se você não tem a visão e perceber que você chegou no teu limite, a tua empresa vai quebrar, vai entrar em decadência. Então, você tem que ter a perspectiva de chamar as pessoas para trabalharem no teu lugar, porque elas são mais competentes que você para isso. É difícil entender isso. Não, é fácil entender, é difícil fazer, né? Muito difícil fazer. Eu tinha o poder. Claro. Eu era o cara que mandava, e daí? Tá certo? É um prazer ter o poder. Eu decido, eu faço aquilo. Você chegar e chamar um cara de fora e falar assim... muito difícil. Não é tua família, não é nada, dizer, você vai trabalhar para mim, para o meu grupo, vai trabalhar com a gente, vai acabar sendo sócio, tal, etc. É um passo difícil. Muito difícil. Mas necessário. Se você não fizer isso, você não vai crescer mais. Eu me lembro quando a gente passou a ter diretores profissionais, esses caras são profissionais executivos. Eu sou empreendedor. A vida me ensinou. Esses caras têm um nível acima. De treinamento, né? É acima, não adianta. Eles começaram a falar uns negócios para mim, as pesquisas, estatísticas. O que é isso? Pô? Nunca fiz isso, meu. Mas então, eu acho que esse mix também é importante. O fato de vocês continuarem lá para dar esse tom do empreendedorismo junto com a técnica. Exatamente. É então, o que a gente adotou? A gente chamou um cara específico, no caso foi o Flávio. Ele está no conselho até hoje, para ser presidente da empresa. Extremamente competente, foi presidente do Submarino. O que você faz? Você chama esse pessoal, é assim, era na tecnologia, o Gilberto supervisionava de outra tecnologia. Era o Flávio, eu dava supervisão da empresa inteira, ficava no geral. Meu filho no financeiro subsidiando, o Ricardo, no caso, ficava de olho no financeiro, o Cláudio no marketing, e assim foi, até hoje. Só que hoje as coisas foram mudando.
o Gilberto, quando eu saí, um dia eu falei, eu vou sair do presidência do conselho, e o Gilberto passou a ser presidente do conselho. Quantos anos tem o Gilberto hoje? Gilberto tem 53 anos hoje. Quando nós começamos... Tinha 20 e poucos. 23, 25 anos. 30 anos. O tempo passou. Você está falando um negócio gozado? Quando eles me chamaram para ser o executivo da empresa, eu tinha 50 anos. Eu falo para eles, eu ensinei tudo da minha experiência de vida para vocês. Agora vocês estão na hora de ensinar os outros. Vocês têm essa capacidade. Vocês são super competentes. Eu tenho um tremendo orgulho de todos os meus filhos, porque são super competentes. Claro, está aí fazem. A história. Para contar. Então, E aí o que aconteceu? O Gilberto virou presidente do conselho. Depois, agora há pouco, o Gilberto falou... Nós fizemos, alguns anos atrás, o follow-on. Aí o Gilberto falou, eu vou voltar para a tecnologia. A tecnologia tem umas coisas novas. Ele está desenvolvendo os negócios já no IA. Agora com a GTI, é claro, a inteligência artificial, ele deve estar adorando essa brincadeira. Sei lá, física quântica, esses negócios tudo na web. E o Ricardo assumiu a presidência do conselho. Então, a família está sempre envolvida. Delícia. Então, tem os comitês de RH, tá todo mundo ali. Mas tudo profissional, 100%. Quebrar ensina? E como ensina? Assina se não repetir as besteiras. Esse negócio de... Só dá certo não ensina muito não, né? Eu ensina mais quando dá errado. Você educa os teus filhos, eu vejo os absurdos hoje em dia, enfim. O filhinho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deixa fazer, deixa se arrepentar. Ele tem que aprender, senão não aprende. Sabe? Não aprende. Mas, às vezes você tem certas coisas que você não precisa bater com a cabeça na parede. Eu já fiz isso. Então eu sei que não vai dar certo por causa disso e disso. Tem que aprender a escutar. E eu falei isso muito para meus filhos. Chegou a um ponto que um dia o Gilberto falou, eu não te aguento mais você falar todas as suas experiências. Hoje nós estamos velhos, nós também sabemos. Então, é isso. Hoje, eles com a idade deles, eu com a minha, a experiência é a mesma. Você aprendeu, você bateu com a cabeça, você escutou a voz do mais experiente. É para isso que eles me chamaram. Agora, você sabe que eu vejo algumas empresas que privilegiam contratar pessoas jovens, né? Novas. E aí eu sinto que, às vezes, falta um pouco de estofo, de conhecimento técnico, de gestão. Eu acho que eu não... Esse mix é importante. Quando a gente vai contratar alguém, eu não estou preocupado da idade do cara, estou preocupado da competência. Se ele tiver 20 anos e ele for um gênio, maravilha. Se ele tiver 70 e for um cara sensacional, também maravilha. A Local Web tem de tudo dentro. Eu tenho dentro do conselho um outro conselheiro que tem quase a minha idade. Então, mas ele é um super cabeça. Essa diversidade é muito importante mesmo. E não só de outros, como a diversidade de idade mesmo, porque o conhecimento é quilômetro rodado também, sabe? É errar, saber que você não vai errar de novo, é quebrar para saber que aprendi com o que eu quebrei. Acho que as pessoas têm que aprender com os mais velhos. Aquela história do cacique e dos índios, que os mais velhos se reuniam, né? Que você vê antigamente, nos filmes antigamente. Eu acho que é uma realidade. É uma pena que as pessoas esquecem disso. Os jovens de hoje acham que têm donos da verdade. Não são. A verdade está no conjunto. É saber grupo. Individualidade é meio difícil. Essa cultura de que você pode fazer sozinho, eu não acredito também. Acho que é grupo mesmo. Olha, eu tive muita sorte, porque eu falo que a realidade, por que a Local Web deu certo com pai e filhos, é porque cada filho estava num ponto. Sozinho, nenhum deles faria uma Local Web, mas o grupo junto conseguiu fazer. Então,
hoje a gente tem o e-commerce da gente, foi uma empresa que a gente comprou. Então, hoje vocês fazem e-commerce, solução para site, Solução para site, hospedagem. Caixa postal. E depois do IPO, vocês investiram em startups, em outras empresas e cresceram? Não, nós compramos. Compraram. Compramos, e dentro dessa filosofia de compra, nós compramos 20 e poucas empresas, depois do follow-on. Quando eu compro uma empresa, a filosofia, eu não compro uma empresa só, eu compro a cabeça. Então, os caras que fizeram aquilo, eles são os caras. Então, eu não vou chegar lá e comprar a empresa e fazer, agora eu ponho o cara de escanteio aqui que eu vou fazer como eu quero. Aí você vai destruir a empresa do cara. Quase muita gente faz isso, viu? Muito, a grande maioria. Nossa senhora, em cosméticos eu só vejo isso acontecendo. Para mim, o cara, só se ele ficar na empresa, e aí ele trabalha junto com a gente, ele é o presidente daquele departamento. Ela vira um departamento do grupo, e depois nós estamos juntando para ficar mais rápido o trabalho nosso interno. Então a gente juntou várias empresas em alguns grupos da empresa, e esses cabeças ficam. E eles querem ficar. Pode acontecer, e não dá certo, depois de um certo tempo a gente se ajusta. Mas é importante que o cara que teve a ideia, o talento, criou a criança tem que crescer e ficar sozinha num certo momento. É isso. Essa é a filosofia de trabalhar agora. Não pensar que é fácil. Qual que é o próximo passo? Tem alguma expansão pensada aí para frente? Sempre tem espaço, sempre tem próximos passos. Nunca... Tem alguma que você pode contar aqui para a gente? Porque eu sei que nessa área de tecnologia tem muito segredo, né? Então, tem que ver o que você pode contar para nós. De contar, eu posso dizer o seguinte, inteligência artificial está aí. É uma realidade, quem não tiver nela vai ficar igual se não tiver celular no Eu tenho futuro. muito medo da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência... Eu nem devia falar isso. A inteligência artificial é um grande perigo. Como tudo, tem uma faca de dois legumes, não é? Aqui é um perigo maior. É o seguinte, tem aquele filme que falava da destruição do mundo pelas máquinas, e não sei o que lá com o Schwarzenegger da vida. Não é bem aquilo, não é isso o futuro com a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, no meu ponto de vista, vai destruir a humanidade. E eu explico. Eu não sou o único ponto. Outro dia eu vi o Elon Musk falando a mesma coisa. O que é o mundo democrático empreendedor? Você cria emprego, o cara tem o seu salário, ele vende o trabalho dele, e esse cara tem dinheiro para consumir. Então todo mundo quer consumir alguma coisa. Geração de renda, geração de emprego. O outro quer ter um carro melhor, ele quer comprar um apartamento, não sei. Isso é o consumo. Gira a economia. Gira a economia e funciona. Os empresários, nós, também queremos que funcione. Só que a gente quer gastar o menos possível quando algo sai fora da linha. Então, muita mão de obra, você quer diminuir o máximo de obra, por isso nasceu a computação, diminuiu violentamente, e nasceu os robôs. Você vai numa fábrica que nem a Volkswagen hoje, é um monte de robô. Antigamente, você ia na fábrica Volkswagen, eu visitei várias vezes, era cheio de gente. Hoje é muito menos gente. O que acontece com a inteligência artificial? Ela vai criando novas tecnologias que uma máquina vai pensar. Já pensa. Hoje já tem máquina que pensa, que evolui. Então, ela vai criar mais robôs para produzir mais isso, mais aquilo. Daqui a pouco vai chegar num ponto que todas as indústrias não precisam mais de mão de obra. Então, da onde que esse pessoal vai poder passar a sobreviver? Então tá. Aí o Estado vai passar a dar o dinheiro para ele. Calma, eu tenho um outro pensamento sobre isso. Eu acho assim, a máquina, quando apareceu a internet, tinha esse pensamento também lá atrás. A internet vai engolir um monte de empregos, os robôs vão engolir um monte de empregos, e realmente engoliram, diminuíram os empregos. O que aconteceu? Criar algumas profissões deixaram de existir, realmente, e a mão de obra básica, que pode ser substituída pelo robô, deixou de existir,
mas novas profissões surgiram. Uhum. O que eu acho, e realmente eu acredito nisso, é que com o tempo, com a inteligência artificial, e quanto mais as máquinas forem se desenvolvendo, menos espaço nós teremos para pessoas medíocres. Portanto, se você for uma pessoa medíocre que não quer estudar, que não quer se especializar, que não quer conhecer mais, você vai ser substituído sim. Saiba disso. Até aí, tudo bem. Daqui uma semana ou 2 ou 3. Concordo. Então, assim, isso já vem acontecendo, e aí as pessoas, não, precisamos ser especialistas em alguma coisa, para manter o nosso lugar. Hoje eu acho que não adianta ser só especialista. Você não pode ser medíocre e você não pode ser especialista. Você tem que ser extraordinário. Porque se você for extraordinário, você precisa de 8 bilhões de pessoas. Você não pode ter 8 bilhões de extraordinários. Tudo bem, mas as pessoas precisam se preparar para isso. O que a gente vê hoje, e aí o que a gente discute, se você bem colocou em relação às pessoas mais jovens, que acham que sabem tudo e tal, é que as pessoas têm pouco interesse de estudar, querem as coisas cada vez mais fáceis, querem as coisas da forma cada vez mais simplista, né? Porque aí tem coisa para fazer para mim, então não preciso me preocupar, não preciso me esforçar, etc. Porque realmente as coisas ficaram mais fáceis do que na nossa época, a gente tinha que cortar pedra, eles não precisam, graças a Deus. Porém, isso está criando uma geração de pessoas sentadas um pouco mais na zona de conforto, porque a gente não tinha essa zona de conforto. Eles, graças a Deus, têm. Então, como eles têm, eles estão ficando mais acomodados em relação a isso. E não fazem aquele esforço adicional que você precisa fazer para poder ser um dia extraordinário. Que todos vão ser extraordinários? Talvez não. Porém, a pessoa precisa pelo menos querer isso. E hoje, muita gente não quer pagar a conta ou pagar o preço para ser extraordinário, porque tem um preço para pagar. O cara precisa estudar mais, precisa se dedicar mais, precisa ficar mais tempo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, eu vou dormir no depósito. Sabe quantas vezes eu vi isso aqui nas minhas entrevistas com esses maravilhosos founders que vêm? Várias. O cara da Wine falou para mim, Cristiano, eu dormi no depósito meses. É isso que a gente não tira férias, não tira nada disso. Tem férias. Eu a última vez saí agora 20 dias de férias, fazia 8 anos que eu não saía de férias. Cris, sabe o que me preocupa? Eu acabo de voltar de uma viagem para os Estados Unidos, na Califórnia. Nem me conta da Califórnia. Não, São Francisco. Então, não me conta. Eu sei, eu estava lá, quase morri também. Eu tô na rua, passa na minha frente um táxi, sem motorista. Táxi vazio, sem motorista. Aí eu achei bacana, minha mulher achou bacana, ela falou, vamos chamar, vamos entrar. Entramos no aplicativo, pertence ao Google, entramos no aplicativo, chamamos um. Aparece na tela do celular onde que está o carro e ele vem vindo te buscar. Ele fala, ele automaticamente ele te localiza na hora que você manda o carro veio buscar a gente. Parou na nossa frente, ele não abre a porta. Ele põe no teu celular, clica aqui para abrir a porta. Você clica aqui, abre a porta. Você entra no carro, não tem motorista. Qual a sensação? Primeiro eu fiquei com medo, né? Primeira vez, pô, que negócio é esse? Ai, que aflição. E aí o carro começa, e tem um monte desse. Não é um, eu acho que deve ter milhares já, andando pela cidade. Aí a gente foi andando. Chegava na esquina, ele parava, tinha placa de pare, tinha um farol vermelho, o carro da frente de mim, eu estava outras vezes que nós pegamos, uma senhora estava na calçada, ela pôs o pé na rua e ele brecou. Isso daí está mostrando uma coisa. Profissão de motorista de táxi, babau. Uber, babau, porque isso está mais barato que Uber ainda. O que eu quero dizer é justamente isso. A substituição dos medíocres, como você chamou, é enorme. Esse é o problema. É um grande problema. Não é para a próxima geração, mas em 3, 4 gerações, eu não sei como, não vou estar aqui para ver, infelizmente. Mas vão surgir outras coisas para fazer. Porque, assim, atrás da máquina tem que ter um ser humano que vai desenvolver a máquina, vai desenvolver as ideias, vai pensar como o seu filho está pensando já. A máquina já desenvolve novas ideias. O problema é que as máquinas desenvolvem novas ideias. Eu estou muito pessimista. Tudo bem. Eu estou pessimista. Então, eu prefiro sempre ser otimista e achar que... Não, nesse ponto, no resto eu sou otimista. Que tem solução. Eu só acho
que a gente precisa dar um jeito, sinceramente, de educar essas próximas gerações para elas entenderem. Esse é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema do mundo, eu acho. Aqui no Brasil, Educar, e no Brasil também, né? Educar essas gerações para entender que a zona de conforto não vai levar eles a nada, que vão transformar em muitas pessoas medíocres e que elas vão pagar essa conta em algum momento. O cara ficar muito fazendo caro. Protestinho, não sei o que lá e tal, e não estudar, não vai vencer. Não vai vencer. O então mundo precisa aqui fora estudar. É difícil. Né? É muito difícil. Não vai ter ninguém para te proteger o resto da vida, né? Não tem. Não tem papai e mamãe mais para ajudar. Maravilhoso. Quer deixar uma mensagem aqui para os nossos empreendedores? Se tivesse que deixar uma lição. Uma história que você repete para os teus filhos todos os dias. É o seguinte, a única coisa que eu acho que é uma filosofia que eu tenho de vida é o seguinte, você aprende com o mercado. Você pode inventar um produto, criar um produto e pôr no mercado, e o mercado não vai aceitar esse produto, mas se você prestar atenção no que os consumidores falam, você é capaz de mudar completamente a situação. Foi o que aconteceu com a gente. Barriga no balcão ensina muito. Escutar o cliente. A primeira coisa a fazer é escutar o cliente. Não deixa de escutar o cliente. Não é que os clientes têm sempre razão. Não é isso. Mas escuta o mercado consumidor, se você vai vencer. Com muito trabalho. Nada sem muito trabalho. É isso que eu posso dizer. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Foi mais fácil do que eu imaginei. Essa generosidade, esse bate-papo, com certeza trouxe muito ensinamento aqui para os nossos empreendedores. Obrigada mesmo, Michel, por você ter vindo hoje. Valeu. Aqui. Gente, que delícia conversar com o Michel agora. Local Web, o maior, muito maior do que todos da América Latina, grande empresa, familiar. Olha só que exemplo. Agora não é mais. Agora não é mais. Mas continua sendo, né? Eles ainda estão ali cuidando de todo mundo e foi criada como uma empresa familiar, então dá para dar certo. Quer saber? É só querer. Obrigado por participar aqui do nosso Papo de Tubarões. Entra aqui no nesse vídeo, dá 10 likes, porque esse vídeo foi incrível. Compartilha com todos os seus amigos que não podem perder esse papo. Não esquece de ligar a notificação para você ser avisado de todos os papos desses tubarões maravilhosos que estão aqui. E até a próxima.